E aí, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos juntos aqui para conversarmos um pouco a respeito desta famosa política brasileira, uma verdadeira novela global. Não é mais na Globo, é na internet. Agora essa novela se passa também no YouTube. A cada dia um capítulo novo, a cada dia um mocinho ou um herói diferente, a cada dia um vilão. Temos hoje mais um capítulo dessa novela que a gente acompanha diariamente aqui nas redes sociais. Tivemos o André Mendonça, o ministro colocado lá no Supremo Tribunal Federal por Silas Malafaia e não por Jair Bolsonaro. Não é à toa que ele defende sempre, sempre, sempre o Silas Malafaia, agente político, e não pastor. O André Mendonça, em um evento no Rio de Janeiro, ele discursou e, para o azar dele, o seu discurso foi anterior ao do ministro Alexandre de Moraes, onde André Mendonça teceu algumas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eis a lógica da extrema-direita ou do bolsonarismo. É o negro que critica os direitos do negro, é o deputado que trabalha pelo fechamento do Congresso, e senadores também, é ministro do Meio Ambiente que trabalha para passar a boiada, é ministro da Economia que trabalha para o pobre não viajar à Disney, é o ministro da Educação que diz que a universidade não deveria ser para todos, mas para alguns. Então, essa é a lógica. Um ministro do STF, claro, vai trabalhar contra o STF. É uma lógica da psicologia reversa, pessoal. Eu vou trazer aqui o discurso do aquele que tem, inclusive foi do Portal do José, um portal que eu gosto muito. E não só do Portal do José, o Samuel Borelli também, o Tiago dos Reis, a esqueci o nome da moça, tem um canal muito bom também que faz lives, faz vídeos toda tarde também, dentre outros, né, Antônio do Clique, dentre outros. Pessoal, então o Portal do José está trazendo aqui esse vídeo, ele já publicou, deve ter sido aí de um outro, tem ali, bom, não tem ali. Vamos ver então o vídeo e a gente faz alguns comentários no final. Olha só as palavras do André Mendonça e depois a resposta do Alexandre de Moraes. E eu pergunto para você o seguinte: preste atenção nos discursos, nas falas. Você concorda com cada termo utilizado? Eu vou trazer aqui, eu vou logo fazer uma observação. Observem que o André Mendonça ele fala sobre a Constituição, de que ele, como juiz, deve obedecer à Constituição. E, ao mesmo tempo, ele diz que o juiz ele não vai se meter em outros poderes, que o juiz ele só se mete nos poderes judiciários. Porém, do judiciário, porém, quando ele diz que o juiz ele interpreta e segue a Constituição, será que ele não está sendo paradoxo aí, contraditório? Por quê? Porque ele diz que ele não pode se meter em outros poderes, porém, quando um poder toma uma decisão que é contra a Constituição, quem é que vai barrar essa decisão de outro poder que é contra a Constituição? Eis a pergunta e você fica com a resposta. Vamos ver o vídeo, e eu vou desligar meu microfone, e nós vamos ouvir juntos. Vamos lá, pessoal. Pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Então, omissão, impunidade, covardia. Bom, vamos só fazer aqui um pequeno comentário sobre o André Mendonça. Ele foi rápido, né, gente? Foi muito rápido a parte dele, realmente. Achei que teria mais.
Mas ele diz que o poder judiciário, ele muitas vezes vai ter que se omitir, segundo ele, para não entrar nos outros poderes, ou seja, legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, Congresso, de uma forma geral, e no executivo. Ele diz que não deve se interpretar a Constituição de acordo com os seus princípios, a sua vontade, o juiz. Porém, quem é que vai interpretar a Constituição no final das contas? Quem é que tem a obrigação, a responsabilidade, de acordo com a Constituição, de interpretá-la? É o Executivo? Não é. É o Legislativo? Também não é. É o Judiciário? Sim, é o Judiciário, a quem compete, a quem tem competência para interpretar a Constituição. Pode ser questionado? Pode, dentro da lei, dentro da justiça, na própria justiça, e não em outros poderes. A Constituição, ela é interpretada por competência do Judiciário e não dos outros poderes. Vamos ver agora a resposta de Alexandre de Moraes, que é maior, né, e por ser maior, provavelmente vem muita canela aí, vem muitos pés nos peitos do André Mendonça. Vamos ouvir. Apaziguamento não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição, aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos como quisermos. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos. Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? E eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais no leste europeu, porque nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sob o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia, estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata, isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. A liberdade com responsabilidade. Quem não quer ter responsabilidade é porque não tem coragem de assumir os seus atos. E no Brasil, nós mantivemos, e o nós que eu digo é a sociedade brasileira, nós mantivemos firmes os 3 pilares das democracias ocidentais. A imprensa livre, em que pese os ataques incessantes que a imprensa
livre, a imprensa tradicional, a imprensa séria, vem sofrendo há anos de direcionamentos pagos pelas big techs, ataques a jornalistas, mas a imprensa livre, que é pilar da democracia, permanece firme. Eleições livres e periódicas. O Brasil dá um exemplo ao mundo. A cada 2 anos, nós temos eleições. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais ou os locais, tanto do legislativo quanto do executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui com esse vídeo, porque de fato ele tem ainda mais 3 minutos e pouco, mas basicamente o que eu queria trazer para vocês é isso aqui. O André Mendonça, ele falou, foi curto o vídeo do André Mendonça, mas em outras palavras ele falou que o judiciário não pode se meter em outro poder, como o Congresso ou o governo do Executivo. A mensagem principal do Alexandre de Moraes, pelo menos para mim, eu não sei para você, o que eu entendi da mensagem principal do Alexandre de Moraes é que a liberdade de expressão ou a liberdade de agir, ela vem acompanhada de responsabilidade. Ninguém pode, a pretexto da liberdade, cometer crimes e não querer ser responsabilizado. Ninguém pode tentar um golpe, como ele bem diz. Se conseguiu o golpe, beleza. Se não conseguiu o golpe, pede desculpas, vai para casa e se prepara para um novo golpe, se prepara melhor para uma próxima tentativa de golpe. Então não é isso um Estado democrático de direito. A democracia, ela exige responsabilidade de todos. Se nós temos direitos e deveres, como diz a Constituição, é porque nós somos responsáveis até pelos nossos direitos. Ora, eu tenho o direito de fazer isso aqui, eu vou fazer sempre pensando na minha responsabilidade. Então, o André Mendonça só se mostrou um pouco mais, na minha modesta opinião, oposição ao Alexandre de Moraes, e a gente percebe cada vez mais essa oposição mais pública do André Mendonça, que era um pouco mais tímido, agora está se tornando cada vez mais público em desafiar o Alexandre de Moraes e sua liderança no STF. E não é nada ruim, isso não é ruim. É bom que ele ponha suas ideias. É muito bom que em cada parte, em cada organização, em cada grupo, as pessoas se exponham o que de fato pensam e não fiquem atrás de uma máscara. Então, o André Mendonça está de parabéns por falar aquilo que pensa, da forma polida, política que deve ser, como eu tenho dito sempre no nosso canal. Você não precisa agredir as pessoas, difamar as pessoas, né, diminuir as pessoas para expressar o que você pensa. Você pode expressar de forma bem educada, né, de forma humana e de forma política, que é você não ofender a pessoa, mas você discordar das ideias. Muito diferente dos adoradores do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que quando discorda manda calar a boca. Tem gente até que parte para a briga, até que tenta matar a pessoa por causa de uma opinião ou de uma preferência política. Pessoal, vou ficando por aqui desejando a você um ótimo dia. Se você chegou do trabalho agora, um ótimo descanso. Se vai trabalhar, um ótimo trabalho para você. Se vai trabalhar em casa, um ótimo trabalho também na sua casa. Aproveite o dia, aproveite a noite com responsabilidade, sempre. É muito bom se divertir, é muito bom fazer as coisas que você gosta, mas é como disse Alexandre de Moraes, liberdade é acompanhada por responsabilidades. Um grande abraço, eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Se inscreve no canal,
e aciona o sininho. Estaremos sempre trazendo vídeos e lives aqui diariamente. Hoje irei para um churrasco com os amigos da igreja, e aí depois eu vou trazer um vídeo aqui. O pessoal fala muito de picanha, né? Hoje eu vou comprar uma picanha para assar lá no churrasco e vai ser muito divertido. Um grande abraço, pessoal. Acompanha e vem fazer parte da família. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.